Lefi Eswede Ayaolela Mema. Fiel é Deus, aleluia. Amém. Tenham todos um bom dia. Shalom. Que todos ficam na paz. Nessa manhã o nosso tema será o despertamento sob a descida do Espírito Santo. E nós estaremos desenvolvendo esse tema, esclarecendo alguns pontos que nós estamos no mês festivo, e é dentro dessa realidade desse capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, sobre esse cumprimento da palavra de Deus no dia de Pentecoste, que foram repartidas línguas como que de fogo, que pousaram sobre eles, ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem, que eram povos que estavam reunidos. Então se pasmaram, se maravilharam todos os outros que estavam ali, porque não só Galileu, como homens falando em outras línguas, e a realidade que estava a par dos medos, elemitas, né, que habitavam na Mesopotâmia, na Capadócia, no ponto da Ásia, na Frígia, na Panfilha, no Egito, e parte da Líbia, junto ao Cirene, e tantos outros forasteiros e romanos, tantos judeus e prosélitos que estavam também todos ali unidos, e alguns zombavam e outros diziam que estão embriagados, mas houve um esclarecimento. O capítulo 2 de Atos, o versículo 14, ele nos dá essa ressalva dizendo, e foi o discurso de Pedro, que tem como epígrafe, mas nós vamos falar sobre esse grande acontecimento que envolve esses dias festivos e trazer um esclarecimento para quem gosta de entendimento. Pedro, porém, pondo-se de pé com os 11, levantou a sua voz e lhes disse: varões judeus e todos os habitantes em Jerusalém, seja-vos notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. E nos últimos dias aconteceria, Deus derramaria do seu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos, vossas filhas profetizariam, e os jovens teriam visão, e os mais velhos sonhos. Como também diz, do meu espírito derramarei sobre os meus servos, minhas servas, naquele dia profetizarão. E eu farei aparecer prodígios em cima no céu, sinais embaixo da terra, como sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande dia e glorioso do Senhor. E acontecerá que todos aqueles que invocaram o nome do Senhor será salvo. Varões israelitas, escutai, pois, essa palavra. A Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus, então vós maravilheis dos seus prodígios, seus sinais de Deus, porque ele fez por meio de vós, como também vós mesmos bem sabeis. E este foi entregue pelos determinados conselhos e presciência de Deus, tomando-vos e crucificaste e mataste pelas mãos dos injustos, o qual Deus o ressuscitou, soltou as ânsias da amarra da morte, pois não era possível que fosse retido por ele. E porque dele foi dito Davi, sempre via diante de mim o Senhor,
porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. E é por isso se alegrou no seu coração, e a minha língua exaltou, ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixaria a minha alma no Hades, nem permitiria que o seu santo visse a corrupção. Fizeste-me conhecer o caminho da vida, como a tua face se enche e encherás de júbilo, de alegria, de gozo. Varões e irmãos, seja-me lícito, verdadeiro, puro, dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado. E entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, sabendo que Deus lhe havia prometido um juramento que o futuro e o fruto, dos seus lombos, segundo a sua carne, levantaria o Cristo para assentar-se sobre o seu trono. Nessa previsão disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção, apodreceu na sepultura. Deus o ressuscitou, este Jesus, do que todos nós somos testemunho, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso sobre vós. Agora vedes e ouvide, porque Davi não subiu ao céu, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha todos os seus inimigos por escabelos dos seus pés. E saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. É aí que eu quero deixar bem nítido e esclarecendo para todos vocês, em primeiro lugar, o que é o Pentecoste. Essa palavra vem do grego, que significa quinquagésimo. A origem dessa festa, ela é baseada em uma antiga tradição hebraica chamada Shavuot, que significa semana. Era uma celebração de agradecimento a Deus pela colheita que era realizada pelos judeus 50 dias depois da Páscoa. Bom, a história desse milagre, do que aconteceu muitos anos depois, de falar de união aos 12 discípulos de Jesus, que são os alunos dele, estavam nesse lugar quando ouviram esse barulho, como um som, soprando muito forte. E como nós lemos, a língua repartida como que de fogo. Observa aí que eu quero deixar bem nítido e claro. A Páscoa já era comemorada antes da época de Jesus Cristo. Tratava-se dessa comemoração do povo, que durou cerca de 400 anos, que, segundo a Bíblia, o próprio Jesus, se você estuda, ele participou de várias celebrações pascuais dessa tradição judaica. E hoje eu quero especificamente orientar sobre essa distorção atual, que é essa ganância comercial, dessa grande oportunidade corruptiva espiritual que tem incluído. Bom, para você ter um maior entendimento, pois como nasceu a tradição do ovo de Páscoa? Esse simbolismo que foi o aproveitamento do cristianismo, que
em religião, como a Grécia, a Síria, pintavam ovos vermelhos em alusão ao sangue de Cristo, tá? E presenteavam durante a Páscoa. E depois de muitos séculos, tudo pelo interesse comercial, conforme eu estou especificando, virou esse costume uma grande oportunidade desse dia 25 de dezembro, dedicado, preste atenção, ao deus Mitra, que era uma divindade solar, e o culto oficial a Mitra foi instituído pelo imperador, tá? Aureliano, isso nos anos 273 DC, depois de Cristo, nesse dia que ele declarou 25 de dezembro. A partir de então, ficou conhecida como o dia de Natalis Solis Invicti, tá? O nascimento do sol invisível. Babilônios e persas faziam também festa para esse deus sol. Não só como a gente sabe que lá no Egito, o Amon-Ra, né? Bom, quero esclarecer sobre também o poliglota, a grosolalia, que falam que é língua dos anjos, mas eu vou especificar aqui que vocês viram que tinham povos de várias nações aqui. E também vou falar da psicopatologia. E vou falar do demonismo, sim, também. Por quê? Para vos dar também o maior entendimento, não só dos dias odiernos, como dos dias anteriores. Este grande acontecimento bíblico. Então, dentro do poliglotismo, é aquele que sabe ou fala muitas línguas, que é o poliglota, conforme eu estou falando. Já o poliglótico é aquele que escreve em muitas línguas. Também a grosolalia significa aquele que suporta a capacidade de falar em línguas desconhecidas, conforme nós vemos, quando em transe religioso, esse Espírito de Deus doutrinando, dominando, como no milagre desse dia de Pentecostes. Aí sim, há essa possibilidade. Não que há deformidade nos dias odiernos. Por isso que eu falei que vou também exemplificar a psicopatologia. Por quê? São distúrbios de língua que observam em certos doentes mentais que creem e inventam uma língua nova. Como também já o endemonianismo é o corpo possuído literalmente, é o que age dentro dessa tríplice função, tripsiologia luciferiana. Eu sempre falo disso, que são a atuação, a manifestação e o descontrole total, que é a possessão do domínio do corpo. E não como é o que foi ungido, consagrado, a designação única específica como a de Jesus. É por isso que ele triunfou sobre o Hades, o lugar não visível, tá? E não visto por homem algum. Também em relação ao sol, conforme nós descrevemos aqui, se converter em trevas, a lua em sangue, eu posso falar cientificamente que são as eclipses solar e lunar, e existe várias passagens bíblicas, como o fenômeno de Josué. Eu posso até ler no capítulo 10 aqui para vocês terem uma noção. E eu vou ler apenas o versículo de 12 a 14 para você ter uma noção do que aconteceu. Aqui tem uma epígrafe. Esse episódio nunca tinha acontecido igual. O sol e a lua são detidos.
versículo 12 a 14, tá? Desse capítulo 10 aqui de Josué. Então, Josué falou ao Senhor no seu dia, em que o dia que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: o sol detém em Gibeão, e a lua no vale de Aijalon. O sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro dos retos. O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a se pôr-se quase um dia inteiro. Por isso que esse fenômeno não é só um eclipse solar ou lunar, que é pouco tempo, mas foi quase um dia inteiro. E diz que não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ou vindo do Senhor. Assim a vós, o homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Então esse fenômeno também, conforme eu falei cientificamente, que hoje é descrevido pela ciência como eclipse solar e lunar. Só que esse episódio também bíblico, em relação ao fogo, também pode representar situações apocalípticas. Como é isso, pastor? Choques de meteoros planetários, estrelas, aqueles fragmentos, quando entram na atmosfera terrestre e fazem com que esta iluminação fique acesa. E no impacto atmosférico na Terra ou no mar, causam, tá? Conforme nos dias odiernos, Jesus disse que nos últimos tempos haveria terremotos, peste, praga, rumores de guerra. Não é só guerra física, a gente está vivendo guerra financeira, biológica, política, cultural. Então, todo tipo de guerra aí que nós estamos vendo é o que Jesus falou. Então, conforme eu falei, e esse impacto no mar pode causar terremoto, maremoto, erupções vulcânicas, tornados, que são esses ventos impetuosos, como ultimamente nós vemos esse grande acontecimento nos Estados Unidos aí. E eu posso também exemplificar no campo espiritual como também foi esse poder vivenciado no corpo humano. Como é isso, pastor? Somos dons que também pode se tratar também de uma sentença judicial apocalíptica. Por que eu estou falando isso? No livro de Pedro, tá? Você vai entender aqui que no capítulo 3, do versículo 1 a 18, ele escreve e diz assim: amado, escrevo-vos agora a segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andarão segundo as suas próprias concupiscências, dizendo: aonde está a promessa da vinda do Senhor? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isso, que pela palavra de Deus já foi desde a antiguidade, extinguiram os céus e a terra, que existiu puro, mas hoje está restrito com essa malignidade da corruptividade e ação imperativa luciferiana no homem, né? Já não é tão puro, mas como ele existiu o céu e a terra e foi tirada da água no meio da água subsistente, pelas quais coisas apareceu o mundo, de então coberto com água do dilúvio, que é o que também a palavra de Deus diz que nos últimos dias seria como os dias de Noé, né? Os sinais.
E nos céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guarda para, olha bem, o fogo até o dia do juízo da perdição dos homens ímpios. Amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a têm por tardia, mas longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual o céu passará com grande estrondo, os elementos ardendo se disparão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. E haverá, pois, de perecer todas essas coisas. Que pessoa vos convencer em santo trato e de piedade, aguardando, olha bem, apressando-vos para a vinda do dia do Senhor Deus, que os céus em fogo se desfarão, os elementos arderão e se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando essas coisas, procurai que dela sejais achados imaculados, ou seja, puros, irrepreensíveis em paz, e tendo por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disso como todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que indoutos, inconstantes, distorcem, e igualmente as Escrituras para a sua própria perdição. Vós, porquanto, amados, sabendo isso, de antemão guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis. Então você vai entender o porquê que eu estou falando de tudo isso. Seja juntos arrebatado, descaia a vossa firmeza. Antes crescei na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então, como eu falei, que também esse fogo que foram representados, ele tem também esse simbolismo, que poderia estar sendo evidência que Pedro descreve. Pedro não era doutorado, mas foi-lhe dada essa revelação. E para o seu entendimento, conforme eu falei, a profecia, ela realmente é bíblica. Ela está no livro de Joel, nesse capítulo 2, o versículo 28 aqui, ó, diz assim, ó, há de ser depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonho, os jovens terão visões. E também sobre os servos, sobre as servas, naquele dia derramarei o meu espírito. Aí versículo 30 diz, e mostrarei prodígio nos céus e na terra, sangue e fogo, coluna de fumaça. 31. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E aí diz o 32 aqui, e há de ser que tudo quanto nele, que invocar o nome do Senhor, será salvo. Então está aí, como diz, que é o livramento que o Senhor tem dito que nos dará, né? E por isso que aguardamos novos céus e nova terra, como descreveu o nosso amado irmão Paulo, né? Ele nos explica literalmente. E
para você ter um entendimento agora, ainda, eu vou ler aqui para você esse capítulo 3 de Atos, que a gente fala da formação da igreja surgiu no dia de Pentecostes. E realmente essa promessa aí não foi para a formação da igreja, era uma promessa de Deus, agora através do derramamento do seu Espírito, fazer com que os homens se arrependessem, tomassem. E a Igreja de Cristo, ela pode sim ter surgido, porque daí essa unidade ela se consolidou mais, né? Eles ficaram compungidos, arrependidos, né? Aqui o versículo 37 do capítulo 2 diz ainda aqui, que são as primeiras conversões. E ouvindo eles, compungiram-se nos seus corações e perguntaram, Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões irmãos, depois de todo esse episódio, indagação, de estar embriagado e eles entenderem a mensagem que estava sendo pregada nas próprias línguas. Quem escarneceu, que sempre vai ter escarnecedor. Tá? Ele disse Pedro, arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus, para que o perdão do vosso pecado e recebeis o dom do Espírito Santo, que é a promessa que vos diz respeito a vós, vossos filhos e todos os que estão longe, tanto quanto Deus, o nosso Senhor, chamar. Então, não estava sendo especificamente só para o povo judeu. E até hoje, os dons espirituais, ele atua na vida daqueles que têm essa fidelidade, essa sinceridade, que buscam em Deus. E como muitas outras palavras, isso testifica e os exorta dizendo, salvai-vos dessa geração perversa, e de sorte que foram batizados que, de bom agrado, receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então, dentro da cultura aí, está falando de homens, não cita como mulheres e crianças, isso no sentido geneticamente, que era uma cultura hebraica. E aí diz aí, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, na oração, e em cada alma havia o temor, e muitas maravilhas e sinais que faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, tinham todos em comum. Aí diz aqui, não dessa desigualdade social, corruptividade espiritual, nem comercial, conforme eu falei, que hoje essa distorção natalina, que o dia do Pentecoste não tem nada a ver com o nascimento de Cristo, nem com essa situação natalina, era uma outra festividade de cultura judaica. Então diz aqui, que vendiam as suas propriedades, faziam e repartiam com todos segundo o que cada um tinha necessidade. Isso é o verdadeiro amor ao próximo, verdadeiro evangelho de obra social, profilática e filantrópica, porque nós nos tornamos arrogantes, egoístas e interesseiros, né? E diz aqui, perseverando unanimemente todos os dias no templo e participando do pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração, com sinceridade, com pureza, né? Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, todos os dias, acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Então é por isso que podemos dizer que a igreja, que somos nós, não o templo agremiativo dos dias odiernos, tá? Surgiu ali essa unificação agora através do Espírito de Deus que foi derramado.
E aí, essa comemoração de 25 de dezembro não tem nada a ver com o nascimento de Cristo. É conforme eu especifiquei. Isso era uma tradição, tá? Desses, após 50 dias e da Páscoa, que eles recolhiam, eles faziam essa festividade de agradecimento. Olha, para encerrar e deixar bem nítido aqui para você, que às vezes a gente fala de idolatria, mas de repente podemos estar vivendo religiosamente conforme essa tradição mundana aí, que a gente não é. Quando éramos guiados pelo espírito do mundo, andávamos errado, mas quando foi iluminado os olhos do nosso entendimento, não tem, que existe crime doloso e culposo, existe imprudência e imperícia, tá? Porque o obedecer é melhor do que o sacrificar, porque a rebelião é como pecado de feitiçaria e a porfia é iniquidade. E ela é idolatria, porque às vezes a gente pensa que a idolatria é só adorar a imagem, mas porfia, tá? Guerra, questionar é idolatria. Por quê? Rejeitam a palavra do Senhor. E por isso que obedecer é melhor do que sacrificar. Você pode conferir isso em 1 Samuel 15, 22 e 23. E também, conforme falamos, que eu falei aqui, que pode ser também o fogo, pode ser sentença, como também foi a representação do derramado do Espírito Santo sobre os seres humanos. Diz também que tímido, tá? O abominável, o homicida, o fornicário, o feiticeiro, o idólatra, o incrédulo, né, o mentiroso, e quando temos os nossos interesses, nós achamos que podemos estar passando batidos, esquecendo da onisciência, onipresença, onipotência de Deus. É para você fazer uma reflexologia mesmo. E aí estamos adulterando o ensinamento da palavra do Senhor. Mas fica enquadrado nessa tradição aí, que hoje é mundialmente, 25 de dezembro, como se comemoram a data de nascimento de Cristo. Se você for lá para o capítulo 2 de Lucas, você vai ver que não tem nada a ver. Eu posso trazer uma outra especificação dentro dessa orientação bíblica. Então é para você não viver essa rebelião religiosa, que hoje é essa atuação polposa dessa condição que ficou o ser humano dentro dessa corruptividade, tá? Que é comercial, é a intenção, tá? Dessa oportunidade que foi criado, conforme eu falei, na região da Grécia e da Síria. Eles pintavam os ovos de vermelho, ilusão ao sangue de Cristo, e presenteavam durante a Páscoa. E a Páscoa, conforme eu expliquei, tá? Que não tem nada a ver com 25 de dezembro, tá? Que é o Pentecostes, ele vem do grego, conforme eu deixei bem nítido, que é o 50º. A orientação dessa festa é baseada em uma antiga tradição judaica, chamada Shavat Futsha, que significa semana, que era a celebração de agradecimento a Deus pela colheita que era realizada 50 dias após a Páscoa. A Páscoa foi a passagem lá, e eles ficaram lá durante aqueles 400 anos, né? E essa celebração antes da saída, né, do êxodo. Então, se você entende, então, essa tradição de ovo, de chocolate, esse 25 de dezembro não tem nada a ver. Tem a ver com esse nascimento do sol invisível, desse deus babilônico também, que eles faziam, os persas faziam festividade para esse deus solar,
tá? Que é o dia do Natalis Solis Invisíveis, tá? Que é conforme eu falei, foi instituído esse 25 de dezembro e esse culto pelo imperador Aureliano na data de 276 DC, depois de Cristo. Mas Cristo também participou, tá? Dessa festividade da Páscoa, e não tem nada a ver com o seu nascimento. Mas que fica esse esclarecimento. Ainda que você talvez chegue ao conhecimento, só toma cuidado para não estar enquadrado dentro do que eu falei, da rebelião, do pecado da feitiçaria, da idolatria, tá? Para não se enquadrar em tudo isso, não se tornar um adúltero, que a gente acha que adúltero só é a carne, a prostituição física, mas há a prostituição espiritual, tá? A feitiçaria tem várias formas, a idolatria tem várias formas, mentir também tem várias formas, de também ser homicida, também como fornicário, é dentro desse enquadramento de mentira, de mentirosos. Mas que fica essa palavra teológica para o seu maior entendimento. Eu afirmo que Lefe é suede ayaulela mesma, fiel é Deus, aleluia, amém? Ficam todos na paz.